Boa noite, igreja, graça e paz. Que alegria estarmos aqui hoje. É bom sair, mas é bom voltar. Essa semana foi uma semana bastante agitada. Eu cheguei na terça-feira de Curitiba e na sexta-feira nós já fomos com parte da diretoria, algumas pessoas da liderança para Cuiabá, como a Dani mencionou. Estávamos lá na AGO, Assembleia Geral Ordinária da nossa convenção, Convenção Batista Nacional. Um tempo especial de comunhão com a nossa equipe daqui, em comunhão também com os pastores aqui do estado, vários amigos que há algum tempo nós não víamos, e foi realmente muito, muito bom. O grande desafio para nós, amados, realmente é a nossa logística. Para você que enfrenta essa BR-163 com frequência, que Deus derrame graça sobre a sua vida, que Deus multiplique cuidado sobre você, sobre o seu carro, sobre a sua família. Olha, nós saímos na sexta-feira às 1h30 da tarde, nós conseguimos chegar em Cuiabá às 8h30 da noite. Nós já saímos antecipado com a previsão de chegar por volta das 19 horas, mas chegamos às 20h30 pela graça de Deus. Muita gente também chegou atrasado, várias pessoas ficaram nas estradas aí nos pare e siga das manutenções. E hoje no retorno, Gustavo e Jordana até saíram mais cedo que nós. Depois na sequência viemos eu e o Fernando e Silvana, cada um num carro, juntamente com o pastor Clayton, com a pastora Rose, Fabrício e Jéssica. E nós saímos de Cuiabá e ali na estrada da guia tinha uma Saveiro, estava na minha frente carregando caixas d'água dessas azuis de plástico e as tampas. E de repente, as tampas voaram de cima da Saveiro. E ali eu me vi num misto de videogame e de Matrix, que as tampas vieram e elas vieram assim, rodando no asfalto, e eu uma fração de segundos, graças a Deus nenhuma tampa atingiu a caminhonete ficou na estrada, graças a Deus não acertou o carro de trás, que era o Fernando e a Silvana. Mas olha, é a graça de Deus e a oração da igreja que nos cobre e nos guarde. Então você que está nas estradas, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te cuide, que Ele livre o trânsito à sua frente, que Ele te livre do motorista imprudente, do motorista embriagado, sonolento, de todo espírito de acidente e morte das estradas. Que você possa sempre fazer viagens tranquilas no nome de Jesus, amém? Mas tirando o que é ruim, sobe o que é bom, amém? Nós tivemos lá numa conferência abençoada, renovação espiritual, tivemos a oportunidade de ouvir palavras que vieram de encontro ao nosso coração, um tempo de comunhão, como eu mencionei, um tempo de alinhamento. Tivemos a reunião da nossa ORMIBAN, que é a Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, a nova eleição. Permaneceu a diretoria que já estava no ano anterior, com o pastor Anderson Silva como presidente. Tivemos a eleição da convenção, o pastor Paulo Rogério permanece como presidente, porque tem feito um excelente trabalho ao longo desses últimos 2 anos, e realmente foi muito especial. Tem uma foto aí? Tem? Já passou? Então amém, estava aí a turminha. Glória a Deus pela vida de cada um que estava conosco. Foi um tempo realmente precioso, no nome de Jesus. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração nessa noite, que está no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versos de número 10 ao verso de número 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versos de número 10 ao verso de número 18. É um texto muito conhecido, mas precisamos refletir nele nessa noite, amém? A palavra de Deus nos diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Pai, nós louvamos Teu nome nessa noite, agradecemos, Deus, por estarmos aqui reunidos na Tua presença, como Teus filhos e filhas, como famílias na fé. Obrigado, Deus, por essa santa e bendita palavra, obrigado porque ela ministra o nosso coração. Mas eu te peço, Pai, graça e o Teu Espírito Santo, para que nessa noite abra o nosso coração e o nosso entendimento, que a Tua palavra fale conosco, que ela edifique a nossa vida, fortaleça a nossa fé e nos leve a um novo nível na Tua presença, com maturidade, com responsabilidade, com frutificação, e que assim possamos sair daqui nessa noite transformados, fortalecidos para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz amém. Deixa eu fazer uma menção aqui, está de volta Leoni, nosso querido Gentil, nossa secretária, irmãos em Cristo que passaram uma semana toda, também mais de uma semana, lá em Goiânia, acompanhando o Eduardo, filho deles, que estava lá enfrentando problema de saúde, mas voltaram bem e com muitas boas notícias para a glória do nome de Jesus. Deus tem abençoado a vida do Eduardo, ele está se recuperando e vamos ter muitos testemunhos para contar no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Seja bem-vinda, Leoni, Gentil. Amamos vocês. Queridos, a forma como o apóstolo Paulo, ele termina a carta aos Efésios, o capítulo de número 6 é o último capítulo, e aqui na verdade são quase os últimos versos, na sequência do verso 19 ao verso de número 24, são somente as considerações finais e os pedidos de oração de Paulo. Ele encerra de uma maneira muito interessante, porque depois de na sua carta o apóstolo Paulo falar sobre tantas coisas maravilhosas acerca de Jesus no capítulo 1, no capítulo 2, ele falar do propósito dele para a nossa vida, ele tem incentivado a unidade e também orientado sobre a conduta familiar. Paulo termina com uma importante exortação, uma palavra de encorajamento para nós, e ele usa uma linguagem militar. Não por acaso, Paulo era militar, ele era um soldado, ele tinha também nacionalidade romana, além da nacionalidade judaica, e ele, como um bom soldado, entendia da linguagem militar, e ele fala sobre isso de uma maneira em que nós precisamos ter a consciência da importância de estarmos preparados e posicionados, porque existe uma luta sendo travada, uma batalha sendo travada, e não qualquer luta, mas uma luta constante que afeta tanto o nosso presente quanto o nosso futuro. Precisamos ter os olhos abertos, não apenas os naturais, mas os olhos espirituais, para perceber que vivemos em meio a uma batalha, uma luta que Paulo diz que não é contra a carne ou sangue, que não são contra seres humanos, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestiais. É isso que ele diz, que esta é a batalha que nós estamos travando. E embora essa luta seja espiritual, uma vez que os planos naturais e espirituais estão entrelaçados, tudo o que acontece no plano espiritual afeta o plano natural. Você pode dizer amém por isso? Nós precisamos ter esse entendimento de que tudo o que acontece no plano espiritual, de alguma maneira, afeta drasticamente o plano natural. São conflitos que, embora nós tenhamos às vezes dificuldades em compreender, eles envolvem todas as áreas da nossa vida. E Satanás, que é o inimigo da nossa alma, é isso que a palavra diz, através da sua influência maligna, que corrompe todo o sistema humano, ele busca destruir a relação entre o homem e Deus, e também procura frustrar todo o projeto abençoador do Pai para a humanidade.
porque todo plano de Deus para nós é bom. Tudo aquilo que Deus criou é bom. Gênesis capítulo de número 1 fala sobre isso, que ao final de cada dia da criação, Deus dizia, isto é bom. Ao final do 6º dia, quando Deus criou o homem, e Ele concluiu a criação, Ele diz que tudo isto é muito bom. Jeremias 29:11 diz que os planos de Deus para nós são de paz e não de mal. Romanos capítulo 12, verso 2 diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Entretanto, o inimigo da nossa alma procura frustrar todo o projeto abençoador do Pai para as nossas vidas. E a Bíblia, queridos, ela relata de maneira muito honesta as diversas consequências que a humanidade sofreria por causa do pecado e da atuação do diabo na terra. A Bíblia não esconde essas verdades de nós, ela sempre deixou muito claro. Tanto que Jesus não aliviou quando Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não aliviou quando Ele diz em João capítulo 10, verso 10, que o inimigo, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Assim como João também escreve que todo mundo jaz no maligno. E o que significa isso? Significa que todo mundo está sob o poder e a influência do diabo. Esta é uma verdade bíblica. Pedro também foi enfático ao afirmar que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. E apesar de nós termos um Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, que é rico em graça e misericórdia, que está sempre de prontidão, com a sua mão estendida para nos abençoar, a verdade é que a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã não é um desenho encantado, não é um conto de fadas. A vida cristã é uma batalha. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua última carta, segunda carta a Timóteo, nos últimos dias da sua vida, uma das suas célebres frases foi: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira ou a corrida, e eu guardei a fé. A nossa vida tem sido uma batalha. Paulo diz nesse texto que nós lemos de Efésios 6, no verso de número 12, que nós devemos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de termos feito tudo. É isso que Paulo nos aconselha e nos encoraja a resistir no dia mau. Gente, o que é um dia mau? O dia mau não é aquele dia quando você levanta da cama e bate o seu dedinho bem no pé da cama, naquela quina, sabe? E aí você sai pulando, ai, meu dia hoje já começou assim. Não, esse não é um dia mau. Você só bateu o seu dedinho. O dia mau é o dia que você recebe um diagnóstico negativo por parte do médico. O dia mau é quando você recebe uma ligação e o seu empregador diz que você está dispensado, você não tem mais trabalho. O dia mau é quando você, por alguma ocasião, entra num processo de escassez e você talvez não tenha alimento suficiente para dar para a sua família. O dia mau é quando você talvez bate o seu carro e não tem um seguro e você tem a perda total. O dia mau é quando uma filha adolescente de 15 ou 16 anos chega na sua casa com a notícia que ela está gestante. O dia mau é quando seu filho adolescente de 15, 16 anos, você descobre que ele está usando álcool ou ele está usando drogas. Dias maus, dias adversos, dias difíceis. E eles estão aí. Os dias maus estão aí. E é por isso que Paulo diz que nós precisamos resistir no dia mau e permanecermos inabaláveis. E os dias maus estão sempre por perto. E basta nós olharmos ao nosso redor, seja para a nossa vida espiritual, pessoal, familiar, financeira, seja para as circunstâncias do nosso país, as situações de caráter global, economia e até política. Prova disso são duas situações que estamos enfrentando nos últimos dias, duas informações que têm gerado polêmica nas redes sociais, nos meios de comunicação. Uma delas sobre a descriminalização das drogas, no caso específico da maconha, e a outra que essa semana ganhou força pelo voto favorável da ministra
sobre a descriminalização do aborto. Você realmente acha que essas situações, elas são exclusivamente de caráter ideológico e político? Essas questões têm por trás dela fatores espirituais. Nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos estar com a nossa consciência clara e o nosso entendimento aberto para compreender que tudo isso que estamos vivendo no nosso país tem por trás um grande contexto espiritual. Há uma guerra sendo travada. E sabe quem é o alvo dessa guerra? As crianças, os nossos filhos. Precisamos estar atentos para isso. Olha, descriminalizar as drogas, a maconha nesse caso, e eu nem quero entrar muito no mérito, mas eu não tenho como não falar sobre isso brevemente. Nós estamos falando de não apenas permitir que pessoas possam consumir, ainda que pequenas quantidades, livremente. Nós estamos falando que por trás disso há um incentivo ao tráfico, há uma facilidade de acesso à droga. E eu não quero entrar nos méritos medicinais da cannabis, não é esse o ponto, porque ninguém está falando sobre os efeitos medicinais que ela pode ter em alguns pacientes que têm uma situação extremamente específica. Está falando de quem pode consumir à vontade, dentro daquela quantidade. Mas os médicos e os especialistas, principalmente aqueles que atuam na área da psiquiatria, eles deixam claro, evidente, que não há quantidade, por menor que seja, que ao ser consumida seja saudável. E o que dizer então do aborto? 12 semanas. Gente, vida é vida, desde o momento da concepção. Como não intervir em oração, em batalha espiritual contra uma situação como essa? Não é uma situação de saúde pública, gente, me perdoem, sou profissional da saúde também. Nós sabemos que existe uma questão que envolve saúde pública, de mulheres que sofreram abuso sexual e foram estupradas, ou de crianças que são anencéfalas, ou que estão numa gestação de risco, ou talvez mesmo numa má formação congênita, mas não é esta a questão que está sendo travada. É a oportunidade de que qualquer mulher aborte em qualquer tempo, sem qualquer razão médica, clínica específica, até a 12ª semana. Isso é assassinato. É assassinato. As crianças sempre são alvo. E olha, pastor, mas 12 semanas, o feto não está nem formado. Jeremias capítulo de número 1, verso 4 e verso número 5 diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor, eis que antes de você estar no ventre da sua mãe, eu te formei, te enviei, te comissionei profeta às nações. Coloca para mim Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5. Olha isso, nem está no meu esboço, mas leia esse texto comigo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta às nações. Ei, o que nós temos que entender é que do caráter espiritual, Deus já tem um plano estabelecido para qualquer pessoa, para toda pessoa, antes mesmo de estar no ventre da mãe. Sabe o que significa isso? É que mulheres que abortarem uma criança que tem total possibilidade de vir à luz, essa mulher pode estar abortando médicos, futuros médicos, pode estar abortando futuros professores, pode estar abortando futuros empresários, pode estar abortando futuros pastores, futuros missionários, futuros evangelistas. Tudo isso para comprometer o futuro. Entenda o contexto espiritual. Todas as vezes que o diabo quis intervir na história, ele vai atrás das crianças. No Êxodo, quando o faraó descobre que a população estava se multiplicando e poderia muito possivelmente nascer de um filho de um hebreu, alguém que pudesse liderar aquele povo,
há uma rebelião, o faraó manda matar as crianças, mas Deus preserva Moisés. Você pode dar um glória a Deus? Quando o povo é levado cativo à Babilônia, quem eles levam primeiro? Os adolescentes e os jovens, para comprometer o futuro. Quando ouve-se o burburinho de que nasceria o rei dos judeus, o que o rei manda fazer? Mate as crianças. Mas José e Maria, eles fogem para o Egito, e Jesus é preservado. Então entenda, há um contexto espiritual por trás de tudo. Precisamos estar preparados para lutar as batalhas da vida, e é por isso que Paulo nos dá essa instrução. As instruções de Paulo não têm o propósito de nos intimidar ou de nos desanimar, mas sim de nos encorajar, de nos equipar e garantir ao cristão a vitória nas batalhas da vida. Quantos podem dizer amém? É isso que Paulo está dizendo para nós. Estejam preparados, prontos, atentos, posicionados, porque há uma batalha sendo travada e que todos nós precisamos resistir até o fim no dia mau. E diante dessa situação, quais são os dois conselhos de Paulo para nós? Primeiro, como bom soldado, vista a armadura e use as armas corretas. Vista a armadura e use as armas corretas. Essa é a instrução de Paulo. Nós estamos sendo bombardeados o tempo todo, e por isso nós não podemos baixar guarda. Precisamos estar vestidos com a armadura de Deus e preparados para a batalha. Se você é cristão, você é um soldado do exército de Cristo. Você pode dizer amém? Não tem como. No dia em que nós levantamos a nossa mão e nós dissemos sim para Cristo, nós também dissemos sim para nos alistar no seu exército e lutarmos. A grande questão é que as nossas armas são diferentes das armas naturais. As nossas armas são espirituais. A nossa armadura não é uma armadura convencional, não é um colete à prova de balas, não é um capacete de Kevlar, não é um escudo de fibra de vidro. A nossa armadura é uma armadura espiritual, e as nossas armas são armas espirituais. O fato é que todos nós fomos chamados para sermos soldados de Cristo. Um poeta disse uma certa vez: é melhor um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. É melhor um guerreiro no jardim, alguém bem preparado, alguém bem habilitado para estar pronto caso a guerra chegue, do que um jardineiro que nunca pegou uma arma e ser convocado para defender a sua nação em uma guerra. O soldado, ele busca a paz, mas ele está pronto para a guerra. Você pode dizer amém? Efésios capítulo de número 6, verso 11 diz isso: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo tem ciladas. E olha, a palavra cilada, ela tem essa origem na ideia de que é uma estratégia, de que há uma emboscada, de que ele usa de artimanhas para tentar nos pegar desprevenidos. Por isso nós temos que estar prontos. Por isso nós temos que estar preparados. No capítulo 6, ainda no verso 13, ele diz por isso, ele repete novamente: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Firmes e inabaláveis. Por quê? Porque o nosso inimigo não dorme, ele é astuto, e é por isso que nós temos que estar preparados para enfrentar as ciladas do diabo, as setas malignas inflamadas do inimigo. Agora, sabe o que é interessante? É que quando Paulo ele fala sobre os elementos da armadura, não existe nenhum elemento que fala para a proteção das nossas costas. Não há um elemento que ilustra a proteção das nossas costas. Por quê? Porque se parte da pressuposição de que nós enfrentamos o nosso inimigo de frente.
Nós enfrentamos o nosso inimigo de frente, porque nós não fomos chamados para virar as costas para o inimigo, nós não fomos chamados para virar as costas para a guerra, nós não fomos chamados, comissionados por Deus, salvos por Ele, aperfeiçoados pelo Espírito Santo, capacitados em amor para virar as costas para as adversidades da vida. Não, a palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus que o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não terei prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. A palavra de Deus diz que não foi nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para virar as costas para os problemas, para as dificuldades e para as estratégias do inimigo. Nós estamos aqui para vestir a nossa armadura e enfrentar o nosso inimigo de frente, sem a possibilidade de recuarmos diante do confronto. Tiago, na sua carta, ele afirma que se nós nos sujeitarmos a Deus, reconhecendo a sua soberania e majestade, e nos submetendo a Ele como nosso Senhor, nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Se nós nos sujeitarmos a Deus, podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E através do nosso relacionamento com Deus, através das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, meditação, jejum, comunhão, congregação, através do nosso temor, da nossa submissão, honra e obediência, é que nós podemos nos equipar com todas as peças dessa armadura, porque elas são espirituais, não são naturais. É por isso que não tem como nós procurarmos armas naturais ou elementos de armadura naturais para estarmos protegidos. Precisamos de disciplina espiritual para nos revestir com todas as peças que compõem essa armadura. E eu não posso aqui, não tenho tempo hoje para entrar nos detalhes de cada uma delas, mas Paulo fala sobre a importância de nós cingirmos os nossos lombos, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, além de usarmos o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. São todos elementos que compõem. Mas deixa eu falar com você rapidamente sobre o cinturão da verdade, porque todos os elementos da armadura eles são importantes. Mas o cinturão da verdade, ele já começa falando para nós de uma peça extremamente importante. Não só porque ela protege a região do abdômen, não só porque ela ajustaria a túnica daquele que estava vestindo, podendo a pessoa dobrar a túnica e colocá-la dentro do cinto para que ela pudesse ter agilidade dos seus movimentos, mas porque é o cinto da verdade. Porque a primeira forma que o diabo tenta atacar a humanidade, desde o princípio, é com o engano e com a mentira. Por isso o cinturão da verdade ele é tão importante, porque só assim nós podemos resistir à maneira mais habitual do diabo nos atacar, que é através da mentira e do engano. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e que desde o princípio ele usa mentira para nos destruir. Foi assim com Eva no jardim. Ele mente, ele dissimula, ele distorce, ele deturpa, ele engana e ele corrompe o ser humano. Foi assim com Jesus no deserto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome e a Bíblia diz que Satanás veio tentá-lo usando de mentira. Ele até falava a palavra de uma forma distorcida, na tentativa de enganar Jesus. E aí eu te digo, se o diabo mentiu para Eva no jardim e o diabo mentiu para Jesus no deserto, ele não vai mentir para mim e para você? Ele não vai tentar usar das mesmas armas contra mim e contra você? Então quais são as mentiras que o diabo tem te contado e você tem acreditado?
sem nos revestir do cinturão da verdade, nós não estamos preparados para enfrentar as mentiras do diabo. E o diabo mente o tempo todo. Você não é ninguém. Deus não te ama. Você não é capaz. E o diabo vai mentindo, mentindo e mentindo. Agora, sabe quais são duas mentirinhas do inferno para a nossa vida nos dias atuais? A primeira delas é: faça o que você quer, o importante é ser feliz. Essa é uma mentira diabólica. Deus entende, pode fazer, porque o que importa é você ser feliz. E aí tem muita gente se envolvendo cada vez mais com pecados e pecados e pecados para procurar a felicidade, porque está sendo enganado por diabo. Sabe qual outra mentira que o diabo tem contado? Principalmente para muitos adolescentes e muitos jovens. Abram os ouvidos, adolescentes e jovens, digam amém. Ou misericórdia. Sabe qual que é uma das mentiras que o diabo conta para você, adolescente e jovem? Também tem contado para adulto, tá? Tem nada a ver. Ah, pastor, tem nada a ver. Não, pastor, não, eu posso frequentar aquele ambiente com aquelas pessoas, pastor, porque não tem nada a ver. Não, pastor, eu posso continuar assistindo esse determinado tipo de programa, com esse determinado linguajar, com essas determinadas cenas, porque não tem nada a ver. Eu posso continuar escutando esse tipo de música, com esse linguajar obsceno, em que insinua uma certa série de coisas, porque não tem nada a ver. Eu posso experimentar ou beber um pouco de álcool e fumar um cigarro, ou fumar um narguile, ou um cigarro eletrônico, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Nós precisamos estar atentos, com os nossos olhos abertos, com os nossos sentidos preparados para entender que o diabo está tentando nos enredar através da mentira e do engano. Por isso, revista-se com o cinturão da verdade, se apegue a Cristo, porque Cristo é a verdade. Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade. Jesus dizia constantemente: em verdade vos digo. Por isso, prenda-se à verdade e não dê lugar às pequenas mentiras do diabo na sua vida. Você pode dizer amém? Prepare-se para essa batalha. Nós não podemos entregar o nosso futuro nas mãos do nosso inimigo. Precisamos estar firmes. Precisamos ter a consciência de vestir cada parte dessa armadura. Quero falar rapidamente sobre outra: o capacete da salvação. O capacete veste a nossa cabeça, não apenas para proteger os nossos olhos e os nossos ouvidos, mas para proteger principalmente a nossa mentalidade. Porque a mentira do diabo, ela vai afetar a nossa mentalidade. Vai nos fazer acreditar em coisas que não devemos. Blindar os nossos olhos e os nossos ouvidos é indispensável, porque são portas de entrada para a nossa alma. Por isso devemos ter todo cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve, com as conversas que nós temos. E gente, de verdade, eu não estou querendo parecer aqui retrógrado. Só estou sendo honesto, sincero, verdadeiro e bíblico com você. Os dias, eles não vão ficar melhores com o passar do tempo. A tendência é piorar. Não tem como. É bíblico, é profético, é escatológico. Sabe o que chama a nossa atenção para os dias de hoje? A qualidade musical que nós temos. E eu nem entro no mérito de música gospel ou música secular, porque gospel e secular são nomenclaturas humanas para algo que foi criado por Deus, que é música. Deus criou música, amém? No céu já existia música antes da terra. Qual é o problema? O problema é que o pecado afeta tudo aquilo que Deus criou. E o diabo distorce tudo aquilo que foi criado por Deus. Porque o diabo não tem poder de criação, ele tem o poder de distorção. Muita música boa foi feita ao longo dos séculos. Música, esquece o rótulo secular e gospel.
música. Porque muita música boa foi feita, até mesmo por pessoas que não eram cristãs. Porque existe algo chamado graça comum. Graça comum é a graça de Deus liberada sobre toda a humanidade, que dá aos seres humanos dons, talentos, habilidades, capacidades de realização. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, revestido de atributos divinos para a realização de grandes coisas. É por isso que tem engenheiros que projetam pontes extraordinárias, e eles nunca pisaram dentro de uma igreja. É graça de Deus sobre a vida deste homem. Música. Aí o diabo vem, ele se apossa da música e ele começa a distorcer. Muita música boa foi criada ao longo dos séculos. Mas olha, eu vou falar para você que esses últimos 10 anos está difícil. Está difícil. Está difícil. Mas tem muita música ruim demais. E sabe qual é o problema? É que essas músicas viralizam. E aí todo mundo escuta. E isso vai corrompendo a mentalidade das pessoas. Já existem alguns estudos científicos que dizem que a próxima geração, essa geração que está chegando aí, vai ser a geração com o QI mais baixo de toda a história humana. Isso é sério, gente. Há um filósofo grego que há muitos anos atrás escreveu: mostre-me as músicas que o seu povo escuta, e eu vou dizer se eu me preocupo com quem faz as suas leis. Dá uma olhada para a nossa realidade. Precisamos orar para que Deus levante mais homens e mulheres compositores, para escrever poemas, para escrever música de verdade, para que tudo aquilo que saia de nós possa glorificar ao Senhor. Quantos podem dizer amém? Mas nós temos que estar preparados, blindando os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, nos revestindo do capacete da salvação, nos protegendo de toda sugestão maligna contra a nossa identidade em Cristo, rejeitando todo pensamento dividido, mantendo nosso pensamento em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, blindando a nossa mente contra o negativismo, contra o fatalismo, guardando os nossos olhos e os nossos ouvidos das palavras ardilosas de sedução e da cobiça. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Você pode dizer amém? Precisamos usar as armas certas. Paulo diz sobre o escudo da fé, ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ele fala sobre a oração no Espírito, e também da súplica. Nossas armas espirituais, armas poderosas, para desfazer todas as armadilhas do diabo. Mas eu preciso avançar, e eu quero falar sobre o segundo conselho de Paulo para nós. E o segundo conselho de Paulo para nós, ele está no comecinho do verso de número 10, porque na sequência do texto, Paulo dá essa grande ênfase da armadura. A maior parte do texto fala de fato sobre o revestir a armadura, o utilizar as armas espirituais, mas a primeira frase do verso de número 10, ela é indispensável para a nossa vida. Efésios capítulo 6, verso 10, coloca por gentileza. Paulo diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Esse é o conselho de Paulo. E por que esse conselho é tão importante? Porque não basta estarmos com a nossa armadura, nós precisamos estar fortalecidos. Não basta revestir a armadura, não basta empunhar o escudo da fé, a espada do Espírito e sermos habilidosos na oração. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Mesmo um guerreiro experiente fica cansado, por isso é um engano acreditar que no campo da batalha a nossa força seja autorrenovável.
A gente não tem a capacidade de auto-renovar a nossa força. Por quê? Porque a nossa força não está em nós mesmos. Quando alguém pensa que é forte em si mesmo, já está a um passo de perder a guerra. Eu não sei quantos gostam de UFC, um esporte, apesar de violento. Com muita frequência você vê os dois oponentes, eles se apresentam antes da luta, e eles estão ali na pesagem com os repórteres e toda a equipe, e eles se colocam um de frente para o outro, e sempre tem um que é mais metido, sempre tem um que tem o nariz mais empinado, sempre tem um que é mais arrogante, mais grosseiro, mais dono de si, se acha. São esses que entram no ringue e caem no primeiro round. Quem já viu isso? Porque quem acha que a força está em si mesmo, já está se preparando para a derrota. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Nossa força não está no nosso braço, a nossa força está no Senhor. No bom combate da fé, nós precisamos constantemente renovar as nossas forças, e a única maneira do cristão se fortalecer é na presença de Deus. A única maneira de nos fortalecer é na presença de Deus. É por isso que o cristão, quando ele começa a se envolver com o pecado, ele começa a esfriar na fé, ele começa a abandonar o culto e abandonar a presença do culto, abandonar o ambiente do culto é o primeiro passo para enfraquecer na fé. Ele abandona o ambiente do culto, ele não vem um culto, ele não vem dois, ele não vem três, aí ele fica uma semana sem vir, ele fica um mês sem vir, ele vai enfraquecendo na fé. Sabe qual é a outra mentira do diabo? Só pegando o gancho, você pode ter relacionamento com Deus sem a igreja, e hoje tem crescido o número de desigrejados no Brasil e no mundo. São pessoas que acreditam que podem ter um relacionamento pleno com Deus sem a igreja, e isso não é possível. Não é possível. A Bíblia deixa muito claro que a nossa individualidade com o Senhor, ela é indispensável, o nosso devocional com Ele, mas nós só somos igreja quando estamos reunidos coletivamente. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, é ali que eu estou. Não tem como. Então precisamos da presença do Senhor para nos fortalecer plenamente na nossa fé. Salmo de número 89, verso 15 ao verso de número 17, olha o que diz a palavra de Deus: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na tua luz e na tua presença. Anda onde? Na tua luz e na tua presença. Próximo. Sem cessar exultam o teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Quando nós estamos reunidos coletivamente como igreja na presença do Senhor, nós o aclamamos, nós rendemos graça, nós o adoramos, nós o louvamos, nós exultamos o seu nome. Nós temos a nossa força renovada. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Olha o que diz primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 11: buscai ao Senhor e a sua, não é só buscar o Senhor, mas é buscar ao Senhor e a sua força, e buscai como? Sua face continuamente. Por isso nós precisamos nos colocar na presença de Deus, para renovar as nossas forças. Davi foi um homem extraordinário, chamado homem segundo o coração de Deus, que não foi apenas um rei, ele também foi um grande guerreiro, até porque uma prerrogativa dos reis é que eles eram os primeiros no campo de batalha. Um rei jamais podia recuar ou podia fugir, ele era o primeiro que tinha que estar no campo de batalha. Davi, rei que enfrentou inúmeras guerras, sabia perfeitamente onde buscar as suas forças. No Salmo de número 18, que é um salmo de guerra, escrito por Davi,
Salmo de número 18, verso de número 1 e verso de número 2, Davi começa a expressar o seu amor por Deus e como Davi enxerga Deus na sua vida. E ele diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. Olha só, ele primeiro é Senhor e em segundo ele é a sua força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ele é um ambiente seguro para Davi, mas primeiro ele é a sua força. E olha o que Davi continua afirmando no verso 31 e verso 32 do mesmo Salmo: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Davi sabia em quem buscar força. Davi entendia que não era o seu braço, Davi entendia que não era a sua espada, Davi entendia que não era a sua estratégia militar, ainda que ele fosse um guerreiro valente. Davi nunca atribuiu a si mesmo força para vencer as batalhas que enfrentava, quer fosse o leão, quer fosse o urso, quer fosse o gigante Golias, quer fossem os exércitos inimigos. Para Davi, Deus era a sua força. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso nós temos que nos inspirar em Davi e buscar nos fortalecer no Senhor, porque Ele é a fonte da nossa força. A Bíblia relata, tem um texto no livro de 1 Samuel, que Davi, ele sai para enfrentar uma batalha. E quando ele está fora com todos os guerreiros, a Bíblia diz que os amalequitas invadem a cidade onde eles estavam, que era Ziclag. E eles queimam a cidade, eles roubam a cidade, e eles sequestram as mulheres, sequestram as crianças, sequestram os idosos. E a Bíblia diz que Davi chega naquele lugar, depois de uma guerra, junto com o seu exército. Olha o que o texto diz, 1 Samuel capítulo 30, verso 3 e o verso 4. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Pausa aqui. Que dia é esse que Davi estava enfrentando? O dia mau. Esse era o dia mau de Davi. Ele está chegando com o seu exército, e quando ele chega na cidade, a cidade está destruída, a cidade está queimada, tudo havia sido saqueado, as mulheres e as crianças haviam sido levados, e ele e os seus soldados choram em alta voz, até não terem mais forças. Mas olha o que diz o texto no verso de número 6, então, verso de número 6, 1 Samuel 30, verso 6. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, o que ele fez, gente? Me ajuda a pregar. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Esse era o dia mau de Davi. Se já não bastasse a cidade destruída, sua mulher ser sequestrada, seus filhos serem levados, agora ele está sendo ameaçado de apedrejamento. Mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Nós devemos viver na força de Deus, não nas nossas próprias forças, porque quem confia nas próprias forças acaba frustrado, mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio.
Quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos frágeis e que em muitos momentos de luta nós podemos fraquejar. Deus sabe disso, que nenhum de nós é super-herói, nenhum de nós é super-homem, nenhum de nós é Mulher Maravilha, nenhum de nós é super-crente, nenhum de nós todos os dias está 100%, não há a possibilidade de estarmos plenos todos os dias. Tem dia que é o dia mau, e Deus sabe disso, mas nos dias em que nós estamos sujeitos a fraquejar, são nesses momentos que Deus promete nos fortalecer. São nesses dias que Ele promete nos fortalecer. Olha o que diz Isaías 40, verso 29 ao verso de número 31. Ele, o Senhor, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele faz isso, queridos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quantos podem dar um glória a Deus? O Senhor está nos vendo, e Ele sabe que no dia mau nós podemos vacilar, podemos fraquejar, não encontramos forças em nós mesmos, mas Ele está pronto para nos fortalecer. Olha o que diz Isaías capítulo 41, verso de número 10, meu Deus, por isso não, me ajuda a pregar, por isso não temas, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, e eu o fortalecerei, e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Aleluia! Eu o fortalecerei, é uma promessa. Eu o ajudarei, é uma promessa. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, é uma promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, quais são as batalhas que você tem vivido, qual esteja sendo o seu dia mau, talvez você esteja se sentindo fraco, cansado, sobrecarregado, mas eu quero te dizer uma coisa: a mão do Senhor está estendida para poder te ajudar e te fortalecer. A mão do Senhor está estendida para te ajudar e te fortalecer. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Salmo 118, verso 16. Salmo 118, verso 16, falando sobre a mão do Senhor. A mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Ei, a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. Quero chamar o ministério de louvor. A mão direita do Senhor está estendida sobre a sua vida, para te fortalecer, para te ajudar, para te sustentar, para te dar apoio quando você precisar e quando você fraquejar no dia mau e no dia da batalha. Sabe o que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus? Que uma das coisas que Jesus mais fez durante o seu ministério terreno de 3 anos e meio foi estender a sua mão. Aonde Jesus chegava, havia uma necessidade, havia uma adversidade, havia alguém que estava enfraquecido, havia alguém que estava enfrentando um dia mau. Jesus estendia a mão. Jesus estendeu a mão. Mateus capítulo de número 8, havia um leproso, se prostrou diante de Jesus e disse assim: se quiseres pode me curar. A Bíblia diz que Jesus respondeu: sim, eu quero. Estendeu a mão e curou aquele homem da lepra. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente e com febre. Jesus estendeu a mão e tomando-a pela mão, ela ficou curada.
A Bíblia diz que Jesus vai à casa de Pedro, porque a sua filha estava terrivelmente doente. Na verdade, ela já havia morrido, mas entrando na casa com Jairo, a sua esposa e os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus estende a mão, tomando-a pela mão, declara: Talita cumi, que significa menina levante, e a menina se levantou para a glória do nome do Senhor. Ei, queridos, nós podemos estar fraquejando, até mesmo na nossa fé, porque a Bíblia diz que quando os discípulos estavam no barco, no meio da noite, Jesus vem andando sobre as águas, eles se assustam, pensando que fosse um fantasma. Jesus pede para ir até o encontro de Jesus. Jesus diz: venha. Quando ele sai, começa a andar, ele começa a olhar para o tempo, ele percebe o vento, ele percebe a escuridão, ele percebe a tempestade, o mar agitado, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. Mas Jesus está do seu lado, e a Bíblia diz que estendendo a mão, ele tira Pedro das águas e o leva em segurança para o barco, porque a mão do Senhor está estendida para nos ajudar e nos fortalecer para a glória do seu nome. Aleluia! Se coloque de pé nessa noite. Não sei qual tem sido o seu dia mau, quais têm sido os seus desafios, quais têm sido os conflitos, sejam eles externos, sejam eles internos. Não sei quais têm sido as batalhas da sua vida, talvez até batalhas que têm afetado a sua fé, sua confiança em Deus e a sua esperança no futuro. Mas nessa noite, o Senhor tem dado uma ordem para nós: tome posição, revista-se da armadura de Deus, tome nas suas mãos as armas espirituais, esteja pronto para resistir ao dia mau, e depois de ter feito tudo, ir até o fim, porque a mão do Senhor está estendida para nós, para nos ajudar e nos fortalecer, para avançarmos diante das promessas que Ele tem para nós. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode declarar isso nessa noite. Confiando em nosso Deus, eu confio em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare isso mais uma vez com a fé que você tem no seu coração. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que preciso me posicionar para enfrentar o dia mau e as adversidades da vida. Por isso eu te peço, me ajude a ter fé para me revestir da armadura de Deus, que eu possa cingir meu corpo com todas as peças da tua armadura, o cinturão da verdade, para eu estar firme contra as mentiras de Satanás, a couraça da justiça, para guardar meu coração de toda ofensa, de todo orgulho e de todo medo, que eu possa calçar os meus pés com a palavra de Deus, para que os meus passos
estejam firmados na tua palavra, que é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Que eu possa me revestir do capacete da salvação, para que meus olhos, meus ouvidos e a minha mente estejam blindadas contra toda armadilha do diabo, e que eu possa tomar em minhas mãos o escudo da fé e a espada do Espírito, e que assim eu possa lutar as minhas guerras, as minhas batalhas, e sair de cada uma delas mais que vencedor, para a glória do teu nome. Porque eu creio que é no Senhor e na tua presença que eu me fortaleço. Em ti eu alcanço tudo o que eu preciso para fortalecer a minha alma e o meu espírito, o meu coração e a minha fé. No nome de Jesus, que o Senhor seja a minha força e a minha salvação, para que então, no último dia, depois de ter enfrentado todas as coisas, eu continue dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, no nome de Jesus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare com fé nessa noite. Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite? Quantos estão se fortalecendo no Senhor nessa noite? Esteja pronto, porque apesar da batalha, a promessa do Senhor é que nele nós temos a vitória. Não importa o tamanho da batalha, a palavra nos encoraja a crer de que nele nós temos a vitória.